Na manhã desta terça-feira, dia 22, a APAI de Marcelândia realizou a abertura oficial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, na sede da associação, com a participação de usuários e representantes da APAI, além de diversas autoridades locais. Essa semana traz à sociedade, a reflexão de que é a pessoa com deficiência e quais são os carinhos e os cuidados que a sociedade deve ter com essas pessoas, Que essas pessoas elas precisam de apoio, de apoio da sociedade para poder ter uma vida melhor e mais autossuficiente. A APAI hoje, aqui em Marcelândia, é uma instituição com muita credibilidade, com a sociedade, com os poderes legislativo, executivo e judiciário, e é onde isso é muito gratificante para nós que estamos à frente da sociedade e que representamos aí 103 crianças matriculadas na instituição. Conectar e somar para construir inclusão. Esses são os principais objetivos da campanha, que ocorre de 21 a 28 de agosto, com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da inclusão e do combate ao preconceito. Trata-se da Semana da Pessoa da Inclusão, da pessoa com deficiência, e o tema de 2023 é justamente isso, somar para construir essa rede de inclusão. Isso é importante. Como eu disse aqui na palestra, eu parabenizo a APAI de Marcelândia por toda a estrutura e todos os profissionais que estão aqui. Isso é muito importante para a comunidade. E o tema que foi debatido hoje, que é o tema dessa reunião, é muito importante justamente por conta da necessidade de operacionalização da própria lei de inclusão, da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É importante que não só o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo e o Poder Executivo atuem conjuntamente para que possa garantir e efetivar os direitos das pessoas com deficiência, e em especial aqui as crianças, os adolescentes e os adultos que se encontram aqui na APAI, muitas vezes em situação de vulnerabilidade e precisa do nosso auxílio e da nossa ajuda. E o Poder Judiciário está sempre presente nessas demandas para ajudar a população de Marcelândia. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi criada em 1963 pela Federação Nacional das APAIs, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Segundo o IBGE, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, ou seja, mais de 20% da população. É uma pauta muito cara à sociedade, tanto a proteção da criança e adolescente, principalmente quando essas crianças e adolescentes têm algum tipo de deficiência, que são protegidas pelo Estado. E o Ministério Público, na sua função do Estado, também tem o dever e a obrigação e também aonde proteger essas crianças. Então, no que depender do Ministério Público, a sociedade pode contar com apoio, seja na destinação do recurso, seja na fiscalização, seja também na orientação. A gente não fala necessariamente de um poder punitivo, mas antes disso de orientação, não só em relação às crianças que estão aqui, mas outras crianças que estejam dentro de casa. A população pode procurar o Ministério Público para tirar suas dúvidas, para poder saber como lidar, às vezes, com algum tipo de deficiência de algum parente, de algum vizinho, porque são situações que as pessoas acham que são invisíveis, porque acham que nem todos passam por isso, mas é uma situação mais comum. Então, todos podemos passar por essas situações. Então, ter uma pessoa com quem contar, ter uma instituição com quem contar, é fundamental para que a gente consiga entender melhor e desenvolver as nossas habilidades, principalmente as habilidades dessas crianças que são maravilhosas, sejam cantando como a gente viu aqui hoje, seja se apresentando de alguma outra forma. Então, que são o nosso futuro. A criança é o futuro da nossa sociedade. Aqui em Marcelândia, a associação atende mais de 100 alunos. Com uma estrutura moderna e profissionais capacitados, a APAI de Marcelândia oferece uma ampla variedade de serviços para pessoas com deficiência intelectual, múltipla ou autismo e suas famílias. Então, hoje nós nos deparamos com o autismo, Não só de hoje, mas há um longo tempo. Só que hoje está muito mais evidente as crianças com autismo, que é o transtorno do espectro autista. Então, a gente tem um índice muito alarmante de crianças com diagnóstico de autismo
e a sua manifestação é de acordo com a questão social, sociocomunicativa e a questão comportamental. Então essas crianças, geralmente, elas começam a manifestar o autismo ainda na infância, nas fases iniciais, com atraso de fala, atraso de linguagem, né, a questão social, sociabilidade, afetiva. Então essas crianças precisam sim chegar a um diagnóstico para que elas possam ter um processo de intervenção precoce, de inclusão social, de inclusão educacional. Então a gente precisa, né, nos preocuparmos com esse índice e ter profissionais cada vez mais capacitados para que a gente possa dar a melhor assistência. Assim como em todas as unidades do país, a demanda ainda é maior do que a capacidade. No decorrer de todo esse tempo, a gente observando os anos, a gente vê, começou com poucos alunos, né? Com poucos inscritos lá, como eu disse, em 2002 eram 36 e hoje nós estamos com 103. Ou seja, a PAI não pode parar. Ou seja, a sociedade não pode parar de ajudar. O poder executivo, o judiciário, o legislativo não podem parar de ajudar ou simplesmente dizer, é uma associação de pais e amigos, eles que se virem. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que é um dever moral, ético, né? Não digo nem moral, é ético, de todo mundo compreender essa realidade, visitar, porque muita gente não visita, não sabe o que acontece aqui dentro, e muitos julgam sem conhecer. E os estudos indicam realmente que o mundo tem que se preparar melhor, né? Está indicando que realmente vão nascer muito mais crianças com essas excepcionalidades, né? Mas eu digo ainda, não estamos preparados, o mundo não está preparado. E cabe então ao poder público, em todas as esferas também, o judiciário, principalmente, capacitar o nosso mundo, não só o nosso município, eu estou falando em relação ao mundo mesmo, Misael. Nós precisamos nos preparar, nós não estamos preparados. Há aqueles que estão conseguindo se preparar, que é o caso de Marcelândia, graças a Deus, que com uma PAI fortalecida e uma preocupação da Secretaria de Educação em capacitar também para atendê-los lá na sala de aula, né? Mas há que se ter mais políticas fora das leis de papel, colocar elas realmente em prática, para a gente poder realmente trabalhar essa inclusão e profissionalizar, né? Capacitar esses profissionais para que eles consigam saber o que fazer, porque muitas vezes não sabem o que fazer.